Olá, amigos do canal Pátria e Defesa, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Moisés e hoje nós vamos falar sobre o Leopard 1 a 5, né, o nosso MBT aí, o Main Battle Tank do Exército Brasileiro, a espinha dorsal aí dos blindados, né, militares aí do Brasil. Tá? Antes de mais nada, eu vou pedir para você curtir e compartilhar. E se é a primeira vez que você está chegando aqui no canal Pátria e Defesa, se inscreve. Dessa forma, toda vez que a gente lançar um vídeo, e todo dia tem vídeo aqui, você vai ser avisado aí no seu no seu YouTube para que você receba sempre tudo em primeira mão. Tá? Antes de mais nada, como já é uma tradição nossa aqui, e até para que todo brasileiro possa começar melhor o seu dia, sua tarde ou sua noite, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Bom dia! Os cumprimentos aqui do nosso vice-presidente general Mourão, já que nós vamos falar de blindado aqui, e ele é um militar que entende bastante nisso, né? É um general 4 estrelas que comandou ali o Comando Militar do Sul, que vamos dizer abriga ali a maior parte dos nossos blindados do Brasil. Então ele conhece bastante, inclusive esse tema. Tá? Antes de passar para o vídeo ali, eu vou só mostrar uma sobrezinha aqui, vocês vão gostar. Antes de nós falarmos do 1 a 5, a nossa ideia, né, o que a gente pretende um dia é chegar aqui, ó. Tá? Esse é o 2 a 7, né, a última versão aqui do Leopard, né, 2. Hoje nós ainda estamos na versão 1 a 5, que é o mais moderno da linha 1. Tá? Esse é o atual modelo produzido lá pelas Forças Armadas, né, pelas empresas, no caso da KMW, que é a empresa alemã, né, responsável pelo modelo. Então trouxe aqui apenas para apresentar para vocês. Tem aqui o primeiro jovem da família. O primeiro não, já é o segundo da família 2 também. Né? Já é o modelo 2, foi o de primeira mão, né? E aí vamos seguir aqui para o nosso vídeo. E aí no lugar dele. Pessoal, fiz questão de trazer aqui para vocês verem o material. Eu tenho em particular aqui um carinho muito grande com esses veículos. Eu tive a oportunidade de já trabalhar com eles, conheço pessoalmente. Já adentrei os mesmos, já participei de exercícios e também tive a chance ali de ser contemplado há alguns anos atrás em uma das empresas que eu dirigia com um contrato, né, de manutenção dos mesmos na parte de esteiras e patins, né, que é a parte que impulsiona ali o veículo, né, justamente dos IA1 e dos IA5. Nós vamos falar aqui sobre o IA5, que é a atual, vamos dizer assim, veículo principal, né, do nosso exército. Tá? Então vamos mudar a tela aqui para a gente acompanhar junto com mais imagens. Então, só para a gente mostrar aqui, pessoal, isso é desde a chegada, né, dos veículos aqui no Brasil. O Brasil já possuía, nesse momento, o IA1, que é o 1A1, desculpa, que é a versão anterior, né? E nós tínhamos adquirido esses veículos da Bélgica. Na época houve muita controvérsia nessa aquisição, mas o Exército Brasileiro acabou se adaptando a esse veículo, foram mais de 100 unidades, o que fez com que a opção, né, de nós optássemos aí pela mesma linha de veículos, só que mais modernos, fosse priorizada. Tá? Então, algumas coisas são importantes a gente falar aqui nesse vídeo. Lembrando que eu não vou fazer aqui um vídeo muito técnico para a gente falar aqui especificamente de números, potência e tudo mais. Existem muitos canais bons, inclusive no próprio canal do Exército Brasileiro, que eu recomendo que você se inscreva lá. Vou pedir para você se inscrever no canal do Exército Brasileiro. Se você procurar lá pelos nossos tanques, você vai encontrar muito material, inclusive essas informações. É um vídeo mais para a gente falar sobre a impressão que a gente tem sobre esse equipamento, né? Inclusive por ter manuseado ele ali, ter participado ali do processo. E como já está dito ali no cartaz de abertura, né? Será que ele atende às necessidades aí do Exército Brasileiro, às necessidades blindadas das defesas brasileiras? E aí você vai entender ao longo do vídeo aqui, né? Eu vou logo dar o spoiler aqui. No meu ponto de vista, no atual momento que o Brasil se encontra, ele ainda atende. Seriam necessárias algumas modernizações. E eu vou dizer por que a gente está falando também nesse assunto, porque o Exército Brasileiro lançou agora em 2020, publicou, né, o seu edital ali com a sua doutrina do que ele espera do próximo Main Battle Tank para as Forças Armadas para ser o substituto
né, do 1 a 5 Leopard. Então eu acredito que isso vai passar por uma solução mista, né, nacional, com algum vetor que já exista no exterior, ou um fabricante no exterior, já que nós estamos muito tempo fora da produção de blindados pesados aqui no Brasil. Tá? Mas a gente vai entender isso aí no decorrer do vídeo. Né? As imagens que estão passando para vocês aqui, que vocês acompanham, mais uma vez eu agradeço, são todas cedidas pelo Exército Brasileiro e demonstram todo o ciclo, né? Não só a parte de manutenção, mas como a parte de treinamento. Inclusive o Exército detém ali no Comando Militar do Sul, né? O simulador, onde os soldados ali, os agentes, né, que vão lidar com o equipamento, eles têm o seu primeiro contato com o blindado. Né? Isso ajuda não só a economizar, como tempo e dinheiro para o Exército Brasileiro, pois os erros são cometidos inicialmente nesses equipamentos. Sempre lembrando que você, quando vai iniciar um processo aí de adestramento, muitos erros vão ser cometidos, e se você puder direcionar esses erros para a parte de simulação, você vai evitar aí que acidentes, né, se ocorram, desgastes desnecessários ocorram, e isso também é muito bom. Vale dizer que isso é possível através dessa parceria que o Brasil fez com as Forças Armadas lá, o governo alemão. Foi um contrato, né, que resultou aí na vinda de 240 unidades aí do blindado 1 a 5 e algumas variações. Não vieram só os blindados em si, né, de fogo, e as versões de ponte, oficina, comando também acompanharam aí esse lote. Inclusive aquela imagem que eu mostrei logo no início é o desembarque do último lote. Salvo engano, completou ali 240 unidades no Brasil com aquele vídeo de desembarque que eu mostrei logo ali no início. Tá? Então, pessoal, primeiro a gente precisa entender aqui que esse é um veículo que ele, apesar de estar defasado em outras partes do mundo, para a nossa realidade regional aqui, e principalmente para como o Exército enxerga a aplicação do MBT, que é basicamente ali para atuação no setor sul do país, centro-oeste, ali alguma coisa no nordeste, ele vai atender perfeitamente. Pois os nossos vizinhos de fronteira destes países, né, de fronteiras terrestres, possuem veículos ou nessa mesma linha ou inferiores. Então você teria ali total condição, lembrando que o objetivo desse veículo de dar combate ali inicialmente para o Brasil era a proteção daquelas fronteiras da região, que era onde residia a cobiça, né, e os possíveis conflitos nos cenários, nos momentos onde eles foram adquiridos. Então, nesse ponto de vista, esse blindado atende muito bem essa missão. Porém, o que nós notamos hoje é uma mudança, né, de cenário, inclusive de visão e doutrina das próprias Forças Armadas brasileiras, onde já se entende hoje, a gente tem falado bastante aqui no canal, e vou deixar vídeo aqui no final, nos cards, você vai procurar em cima para falar sobre isso. Hoje, os riscos, né, enfrentados pelas Forças Armadas brasileiras, no entendimento, sobre a cobiça aqui, principalmente no nosso território da Amazônia, bem como potenciais inimigos ou potenciais conflitos estão focados ao longo da nossa fronteira norte, seja pela questão do narcotráfico, seja pela questão ali vamos dizer assim, da crise momentânea que o povo venezuelano enfrenta ali com relação à instabilidade do seu governo, né? Eu digo isso, pessoal, sem nenhum critério ideológico aqui, tá? E sem nenhuma animosidade com o povo venezuelano. Nós estamos falando apenas de cenários possíveis. Tá? E nesse momento, a aplicação desse MBT, ele não seria, né, o vetor ali mais aplicável para essa região amazônica. Inclusive, mesmo que fosse uma versão mais moderna, né, e na América Latina aqui inteira, nós só vamos encontrar ali no Chile a versão mais moderna do Leopard, que é o 2A, mais moderna em relação ao nosso, né, que é o 2A4. Como eu já mostrei para vocês, existem versões já posteriores, mostrei aqui no início o 2A7, existe 2A7 Plus e aí vai, e uma versão agora que está sendo desenvolvida também pela mesma fabricante, que vai substituir todas elas ainda, e está em fase aí, final aí de aprovação. Mas o que a gente
teria aqui como conflito na América Latina as nossas fronteiras, vamos dizer, sul, e não fronteiras terrestres, mas seria o Chile ali com a questão do 2 a 4. Mas repito, até que se chegasse ali uma crise envolvendo um país como o Chile não é nosso inimigo, aliás, nenhum país aqui latino-americano é nosso inimigo, mas falando apenas de cenário, tá? Até que se chegasse ali a questão do Chile, precisaria atravessar fronteiras de outros países para que nós nos preocupássemos com isso. Tá? Mas sempre as Forças Armadas trabalham sempre com cenários futuros, é importante que a gente busque aí algum entendimento a esse respeito. Tá? Lembrando que todas as imagens que vocês estão vendo aqui do lado, pessoal, são referentes ao blindado Leopard 1A5 em adestramento no Brasil, seja do ponto de vista de manutenção, seja do ponto de vista de tiro real, né, dos exercícios que são feitos no Sul. E eu acho sempre muito importante trazer as imagens reais para que o brasileiro, para que você está aí do outro lado, entenda que o Brasil ele detém não só a capacidade, né, de possuir armamentos sofisticados, mas também de utilizar esses equipamentos. Tá? Quando eu digo sofisticado, eu sei que vai ter gente que vai chegar aqui, principalmente o pessoal que é mais entusiasta do assunto da defesa, e dizer, não, mas como sofisticado, já são equipamentos antigos e tudo mais. Pessoal, antes de mais nada, a gente precisa entender qual a aplicação do equipamento e qual a necessidade no terreno, no ponto de vista real para esse equipamento. Então, nós não temos oponentes aqui na nossa região para equipamentos muito mais sofisticados do que esse. Então, para que você vai ter um desprendimento antecipado? Até porque quando você faz isso, você força as outras vizinhos da redondeza a se modernizarem, e aí pode ser que eles já venham com equipamentos mais sofisticados que o seu, e fica uma corrida de gato e rato ali, onde fica dispendioso e muitas vezes sem necessidade para o cenário atual. Tá? Com relação à nossa questão da fronteira amazônica, nós teríamos ali, justamente no país que eu citei aqui, que é a Venezuela, que apesar de nós não termos animosidade com o país venezuelano, tá? Nem muito menos com o povo, mas existe uma instabilidade naquele país com relação ao mundo, ou seja, só para a gente ter uma ideia aqui, os países da União Europeia inteiro não reconhecem mais aquele governo como legítimo, os Estados Unidos, que é o vizinho a norte, não reconhece, a Colômbia não reconhece, o próprio Brasil já não reconhece o governo atual daquele país como legítimo. Tá? Então, há uma instabilidade naquele país que pode levar a uma escalada. Um país, até para esse governo não querer entregar os pontos, vamos colocar assim, pode lançar mão de qualquer artifício. Pode sair do ponto de vista diplomático e, de repente, escalar aqui para uma questão de conflito. Eu espero, sinceramente, que isso não ocorra, até porque ninguém tem a ganhar com isso, principalmente na nossa região. Já vou deixando bem claro aqui para vocês que sou totalmente contra qualquer intervenção de qualquer país aqui nos nossos vizinhos, porque isso pode abrir um precedente sob qualquer pretexto no futuro para que isso ocorra contra nós aqui. Então, aqueles mais entusiastas com relação a uma questão militar, vamos deixar isso para lá. Não é interessante para nós, pessoal. Acreditem quando eu estou falando aqui com vocês. Quem tem que resolver o problema lá da Venezuela são os venezuelanos. Porém, é óbvio, se a coisa escalar ali para algumas questões que beirem ali, vamos dizer, um prejuízo maior ainda do que já está ocorrendo ali para a questão humanitária, aí, em conjunto com um pool, né, de países, deve-se buscar uma solução diplomática para a solução da questão. Tá? Mas nós não devemos interferir de forma alguma no nosso vizinho. Eu já estou deixando logo a minha opinião, sei que tem gente que não concorda, né, mas esse é um canal para a gente discutir. E se você tiver uma opinião, inclusive, contrária a isso, deixe aí nos comentários. Tá? Eu sei que o vídeo aqui é para falar do IA-5, mas não tem como nós falarmos do nosso vetor de tanque sem nós vamos descrevermos aqui os nossos possíveis cenários regionais. Tá? Outra coisa, esse não é um canal para quem está com pressa. Existe muito material na internet, muito bem feito, em canais fantásticos. Eu até recomendo ali, você pode buscar Hoje no Mundo Militar, por exemplo, que faz análises objetivas e rápidas sobre muitos equipamentos. Né? Não é o mesmo objetivo aqui do nosso canal. Aqui a gente está mais para a questão de discutir, além do equipamento, a aplicação dele no cenário geopolítico, aqui, ou geoestratégico regional, que é o que nós estamos fazendo nesse momento. Então, desse ponto de vista, nós acreditamos, e esse inclusive é o nosso título aqui do nosso vídeo,
se o Leopard 1A5 ele supre aqui as necessidades. No meu ponto de vista, eu repito aqui, ele atualmente, neste cenário para 2020, ele ainda atende essa necessidade. Porém, o nosso exército, já avisando cenários futuros, lançou mão desses requisitos aí operacionais para que seja buscado, né, o novo vetor de blindados para o Brasil, e muitas das características que existem no Leopard permanecem sendo úteis, porém deveriam ser aperfeiçoados. E qual seria o ideal? O que nós deveríamos pensar aí para um cenário futuro? Tá? Primeiro, custa muito caro o desenvolvimento de uma ferramenta totalmente nova. Tá? E além de caro, o tempo de desenvolvimento disso pode ultrapassar a realidade aqui do qual nós precisamos desse equipamento no nosso território. Então, o que nós deveríamos partir hoje, e nos parece um entendimento ali do Exército, né, é de uma solução que busque um aperfeiçoamento do que nós já temos, para que ele continue, para que ele não entre num processo de defasagem, né, pelo menos não muito grande com relação ao nosso cenário, mas que a gente busque aqui o desenvolvimento para a construção local, né, de um vetor MBT brasileiro. Agora eu vou falar de algumas características. Esse vídeo não tem posição de ser rápido, tá, pessoal? Vou até retornar aqui as imagens, para a gente não ficar aqui. Vou retornar um pouquinho para mim. Então, pessoal, a ideia aqui não é que o Brasil já lance mão dos blindados que possui. Esses blindados ainda têm condições de nos proteger, aí, de nos assegurar por muitos anos, mas que nesse momento onde a necessidade não é tão patente, nós busquemos aí uma solução para a fabricação nacional. De preferência nos moldes de como nós estamos fazendo com outros vetores brasileiros, como estamos fazendo no submarino, como estamos fazendo no caso das fragatas da Marinha, como estamos fazendo no caso do Exército, do nosso transporte, né, de blindados ali de infantaria, que é o caso e cavalaria, como é o caso do Iveco ali, da parceria Brasil-Itália, através da Iveco ali, sendo construído ali em Minas Gerais o nosso Guarani, né? Então, nesses mesmos moldes, é interessante que a gente busque uma parceria. Eu, se tivesse que dar uma opinião nesse momento, eu não sou o comitê, nem faço parte desse comitê, conheço, já participei de reuniões com militares que fazem essas escolhas, até porque já tive a oportunidade de participar do processo de manutenção de veículos blindados, mas a escolha que eles devem estar analisando diante de todo o investimento que a própria parceira alemã já fez, inclusive na região sul do país, já manifestou no passado a ideia, né, a vontade de expandir a sua planta Fabril lá no sul do país também, né, ali na região ali do Rio Grande do Sul. Seria muito interessante. Outra coisa, pela evolução que esse blindado teve nas nossas Forças Armadas, no sentido de adestramento, e isso é um ponto muito importante, tá? Em todo o adestramento que já foi feito na nossa tropa, a evolução deste veículo atual para um veículo que preservasse algumas características e adequasse a características que fossem apontadas pelo nosso Exército Brasileiro, seria interessante que evoluísse a partir dessa parceria que existe hoje com a KMW. Essa é uma opinião, não conheço os donos da KMW, não tenho nenhum interesse financeiro nisso, mas do ponto de vista estratégico, acho que seria uma questão bastante relevante a ser considerada. Tá? A gente sabe aí que existem propostas até do Exército Americano, né, através do programa FMS, que é uma ideia interessante, porém, inclusive eu vou fazer um vídeo só para desmistificar essa questão do M1 Abrams, tá? Que nos foi oferecido aqui através do programa FMS, porque muita gente tem colocado da superioridade do M1 Abrams em relação ao Leopard 1A5, e isso é verdade se nós estivermos falando das versões mais modernas. Porém, a versão que nos foi ofertada lá possui características muito próximas, com uma despesa maior do nosso Leopard 1A5. Inclusive do ponto de vista de que seria uma plataforma já que foi abandonada pelo próprio as Forças Armadas Americanas e que nos daria muito trabalho de um novo processo de doutrina para algo que seria abandonado no futuro próximo. Então não seria o melhor vetor. Já estou adiantando inclusive o veredito do próximo vídeo. Tá?
Mas retornando aqui para o caso do nosso Leopard 1 a 5, o que eu posso dizer de características para vocês aqui relevantes? Primeiro, que a questão de peso, potência do veículo e consumo, elas são muito adequadas à realidade brasileira, inclusive para transporte e deslocamento, ou seja, a questão de mobilidade. Tá? Como eu já falei também, dos nossos oponentes imediatos, ele vai atender, nós não temos ali, principalmente na região onde ele é aplicada, nós não temos nada que supere aquilo, com exceção da questão do Chile, país com o qual nós não temos nenhum histórico, nenhuma disputa, né? E que possui um veículo mais moderno, inclusive da mesma linha. Tá? Então, realmente, para o momento, ele atende totalmente às nossas necessidades. O que nós precisamos é tratar do equipamento para o futuro e modernizarmos o que nós temos hoje para, vamos dizer assim, que ele fique pelo menos nessa mesma linha, né, de atualização que ele possui hoje. Né? Vale dizer que algumas das características, principalmente com relação à questão da torre estabilizada, telemetria, tiro, essa parte do veículo ela já é similar aos veículos, inclusive da família 2, até o 2 a 6, aí 2 a 7. Já são equipamentos muito similares. A defasagem do veículo da família 1, dos Leopard 1 em relação à família 2, ela vai passar principalmente pela questão da blindagem. Tá? É óbvio que vai ter motor, mas quando você vai para o motor, na verdade, falar só da motorização, você tem que falar de peso-potência. Então, isso não vai ser uma grande diferença. A blindagem, sim. A blindagem chega a ser uma blindagem para a família 2 aí, que, vamos dizer assim, ultrapassa ali, pode chegar de 5 a 10 vezes o nível de proteção balística, dependendo da munição que está sendo empregada, em relação à blindagem atual. Porém, como eu digo, isso seria muito mais necessário se nós tivéssemos essa necessidade oponente, né, para esse tipo de necessidade na nossa região, ali, principalmente na região sul, centro-oeste e nordeste do país. Tá? Então, para esse cenário regional, a resposta ali está definida. Tá? Tem outras características, eu podia passar horas aqui falando sobre o veículo, não é o objetivo deste vídeo, o objetivo é nós conversarmos sobre essa característica, né, do veículo, se aplica e se defende o nosso território. Acredito que essa resposta seja bem definida. Com relação a questões do blindado futuro, eu trarei um vídeo aqui onde eu farei comparações entre, inclusive tem aqui atrás, eu não sei se dá para anotar, deixa eu pegar bem aqui, ó, se você está vendo o marronzinho aqui, ó, opa, tá aqui onde está apontando, é o M1 Abrams aqui. Tá? Depois a gente traz ele aqui numa comparação com o Leopard. Né? Eu também tenho toda a questão técnica. Mais uma vez, eu não vou me ater, até porque, na minha visão, o combate ele não se restringe a quem tem o canhão é maior, alcança mais. Tem um conjunto de variáveis para dizer se é melhor ou menor. Não é só tamanho, nível de blindagem e tal. É o conjunto dessas ferramentas que vai determinar se isso vamos dizer, se um país teria superioridade ao outro. Inclusive o nível de adestramento. Por exemplo, eu vou até voltar aqui para o vídeo, né, desde o princípio aqui, porque, por exemplo, esse equipamento nós já estamos recebendo ele ali desde o início dessa década. Né? Então, o nosso exército já passou por todos os treinamentos e vamos dizer assim, todos os perrengues de adaptação da nossa tropa e adestramento para esse equipamento. A questão de treinamento de simuladores, muito bem colocada. A questão do nosso centro lá de instrução de blindados está totalmente adaptada ao equipamento. Um dos vídeos que passou aqui, e eu acredito que vai passar novamente, nossa intimidade com o equipamento é tão grande que militares nossos, né, fizeram adaptações que não existiam nem na Alemanha, para que os veículos fossem melhor revisados, fosse melhor feita a sua manutenção, otimizando, né, para a nossa realidade aqui no Brasil. Então, pessoal, essa é uma questão realmente vencida, o equipamento atende e acredito que o que nós devemos buscar aí, né, até o centro de instrução ali em Santa Maria, né,
E acredito que o que nós devemos buscar aí é um vetor com fabricação ou construção nacional, mesmo que seja em parceria com outro país, isso é normal. Tá? Todos os grandes programas militares, com exceção dos programas russos e chineses, os chineses inclusive contaram muito tempo com parcerias, mas eles contam com parcerias, olha aí a questão dos simuladores, né, as torres de treinamento e a simulação simples também, né? E você vê aí que a nossa tropa está totalmente adequada a esse veículo. Tá? Então isso é uma vantagem tática que o Brasil possui em relação inclusive aos seus, vamos dizer, seus vizinhos. Só para a gente não deixar de falar, o vetor que nós temos ao norte, que é com relação à Venezuela, e vamos falar porque eles têm um equipamento que é mais moderno do que o nosso, mas já falamos aqui que esse confronto ele não se dá nesse formato ali na região amazônica, mas eles possuem lá T-72 e, salvo me engano, algumas unidades, inclusive do T-90. Nós não sabemos qual o grau de adestramento e de prontidão desses equipamentos, até pela própria crise que o país lá enfrenta, mas basta dizer aqui que o Leopard 1A1, 1A5, ele é um veículo que ele já vai na mesma linha. Ele tem algumas vantagens, o T-72, mas o Leopard 1A5 ele já seria já quase na mesma equiparação ali do T-72, com algumas vantagens que aquele equipamento tem, mas aí entrariam variáveis como disponibilidade, treinamento, reposição de peças, uma série de critérios que sinceramente são uma incógnita, né, porque a gente desconhece aqui no Brasil, mesmo os serviços de inteligência, a total capacidade atual, né, desses equipamentos. Então não podia também deixar de fazer essa parte. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje aqui sobre o Leopard. Já existem muitos vídeos aqui na internet sobre o Leopard 1A5. Tá? Recomendo, inclusive, que vocês vejam. Um deles é o do Hoje no Mundo Militar. Tem canais também que fazem análise mais técnicas sobre o vídeo. Você pode buscar e você vai encontrar. Tá? Mas o meu objetivo aqui era essa conversa da minha análise pessoal de quem conviveu com o equipamento, que foi lá em Santa Maria, lá viu como é que funciona a questão da recepção desses equipamentos, a modernização, a manutenção deles. E eu gostaria de deixar essa minha contribuição aqui para os nossos inscritos. Tá? Lembrando o seguinte, pessoal, o canal Pátria e Defesa, ele não visa aqui, não tem como objetivo chegar aqui e encher vocês de informações técnicas sofisticadas que talvez não sejam compreendidas pela maior parte da população. O nosso objetivo no canal Pátria e Defesa é justamente trazer uma linguagem mais coloquial do ponto de vista de que um civil enxerga, né, a questão militar e a questão da defesa do Brasil enquanto importante para a soberania e a proteção das nossas riquezas e do nosso patrimônio. Então, esse é o objetivo do canal Pátria e Defesa. Tá? Se a gente alcançar esse objetivo e você, pelo menos, se interessar pelos itens, começar a querer conhecer e aí sim buscar mais informações, aí nós estamos com a nossa meta alcançada aqui. Tá? Esse é um prazer estar sempre aqui com vocês. Eu trabalho no setor da indústria de defesa há mais de 2 décadas. E sempre que eu posso, eu estou trazendo um pouquinho da minha experiência aqui, da minha vivência com os equipamentos aí que passaram pela nossa mão, seja na empresa, seja em eventos, seja em searas de discussão, ou mesmo conversas, né, de perspectivas futuras para as nossas Forças Armadas. Tá? Um dia a gente também vai falar sobre isso, não é só a questão prática, mas a questão teórica que envolve aí a escolha dos equipamentos. Pessoal, foi um prazer estar com vocês aqui. Esse é o canal Pátria e Defesa. Se você gostou aqui do vídeo, comenta, curte e compartilha, deixe seu comentário aqui no final. Tá? Sempre com muita educação, num nível... Né? Aqui é um canal de adultos, tá? Então, num nível legal aqui que a gente possa também responder. Se eu não souber, eu pesquiso, vou ali, vou ter toda a vontade de ir lá e responder para você também. Pediria para você aqui, se é a primeira vez que você está chegando, se inscrever no canal para que da próxima vez que a gente lançar um vídeo você receba em primeira mão. Tá? E aí possa sempre estar atualizado aí nos temas de defesa. Tá? Só vou fazer uma parte aqui para o sargento que desenvolveu aqui o sistema de manutenção, né, na base elétrica, né, ou seja, dispensando que os motores do veículo tivessem desligados, né, para poder fazer a manutenção. Só para ter uma ideia, isso em termos de economia. Tá? Lembrando que o Brasil
possui mais de 240 veículos desse modelo e eles sempre passam por revisões periódicas. As revisões com os motores ligados representavam um custo de R$ 500. Com esse aperfeiçoamento, essa invenção aqui do sargento, plugando ele numa versão de cais, por exemplo, assim que seria a versão marina, mas uma tomada e energizando o MBT, nós reduzimos isso para R$ 1, aí R$ 1 e pouco o custo de manutenção aí. Né? Então, olha como é bacana o entrosamento e o envolvimento da tropa. Bom, só fiz essa parte aqui, tinha que prestigiar o sargento aqui pela sua atitude. Inclusive fiz questão de colocar o vídeo dele, vou colocar nome, tudo certinho nos créditos aqui do vídeo para fazer jus aí à importância e a relevância que ele teve no processo. Pessoal, esse é o canal Pátria e Defesa, eu sou o Moisés, comenta, curte, compartilha e fui!